Glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, meus queridos ternureiros, é sorte que encontrei aqui um sireneu, o nosso irmão Samuel, que hoje passamos só pelo, como é que seria o Facebook? Isso, só pelo Passamos pelo Facebook. Tenham paciência, mas depois a Margareta, ela coloca no WhatsApp. Isso, no YouTube depois, também. A Margareta vai passar no WhatsApp. Bem, meus irmãos, nós damos alguns dias aos nossos jovens para ficar em casa. O Helder e o nosso irmão Júnior, mas o Samuel aceitou o convite de ficar aqui fazer este serviço, e também durante a noite é bom que falamos aqui que se chegam ladrões assim, devem ter surpresas, não é só para ter assim uma maior segurança. Meus queridos ternureiros, vamos pegar o nosso celular. Hoje, ou eu canto sozinho ou ninguém canta, mas nós vamos proclamar aquela oração ao Espírito Santo. Peguem o celular, por favor, todos, e pegamos na página 54. Hoje nós daremos continuidade, podem olhar aqui. Até agora nós tratamos deste assunto. A teologia neste enfoque, Jesus no último lugar. É muito interessante ver a vida de Jesus no enfoque, no último lugar. Nós vimos, foi como começamos em setembro e continua ainda em outubro, foram 2 meses, eu dei as 4 chaves bíblicas como abrir este livro, a Bíblia. Este cofre, não é fácil ter 4 chaves de fenda para abrir e contemplar a ternura de Deus na Bíblia Sagrada. E as 4 chaves bíblicas são a inspiração, o texto, como chegou até nós, o cânon, quais são os livros inspirados. E terça-feira passada, lembra, nós falamos da hermenêutica, como interpretar. Damos alguns critérios, algumas chaves. Bem, no mês de novembro, por causa que o dia 2 é o grande dia dos finados, nós dedicamos algumas meditações à escatologia, a vida além da morte. Bem, sendo que muitos ternureiros ultimamente têm me pedido orientações. Padre, estamos confusos. Será que este Papa é herege? A gente diz, será que este Papa é comunista? Diz, tomara que seja, mas não no sentido do partido, mas no sentido da palavra, etimologicamente e também espiritualmente, na história da Igreja, comunismo é colocar as coisas em comum. E os Atos dos Apóstolos dizem isso, tinham tudo em comum. Talvez sejam os únicos que viveram o comunismo. Aquele comunismo que veio de Karl Marx, aquele comunismo ateu, não é este. Mas deixamos as palavras porque pode provocar este fato, uma rejeição. Mas quando alguém diz, será que o Papa é comunista? Bem, eu acho que todo cristão deve colocar todas as coisas em comum. A pedido de vários ternureiros, hoje vamos entrar num assunto fundamental. Como discernir o bem do mal. Como é que devo discernir? Porque há uma redes sociais que estão envenenando os nossos cristãos. São verdadeiros diabolos, criando confusão. E nós temos sempre estes princípios. Quem a mim ouve, quem a vós ouve, a mim ouve. Portanto, nós
no final voltaremos a este assunto, mas nós como cristãos, para nós o Papa é Francisco. Este é o Papa. Bento foi Papa, ótimo, mas hoje a última palavra é Francisco. E ao mesmo tempo, não é só o Papa, mas também os bispos. Nós acolhemos as orientações dos bispos do Brasil, da CNBB, e os bispos, o nosso bispo aqui, Dom Hamilton. Vamos pegar então esta belíssima oração. Esta oração vinda do Espírito Criador é de um grande monge alemão de Magúncia, que na Idade Média nos ofereceu esta oração do Espírito Santo. É a oração mais completa. É a oração que passou séculos e nós continuamos orando. Vindo do Espírito Santo, nós rezamos aquela oração, vindo do Espírito Santo, não tem a inspiração nesta. Nós vamos então pegar este texto na página 54. Eu faço uma estrofe e o nosso irmão Samuel faz a outra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouvindo, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele, prometido a nós, por nós, seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, meus queridos ternureiros, o tema de hoje, talvez possamos voltar outras vezes, é um tema fundamental. Discernir, saber discernir. Porque sem discernimento é uma confusão, é um caos. Caos é a confusão. Eu aqui estava anotando assim, a confusão cria um caos. Notem bem, a confusão nas ideias cria um caos na prática. E hoje, quantos pais dizem, Padre, não sei mais como agir. Bem, vamos partir de um exemplo, um dos últimos eventos que criou uma certa confusão. O Papa, sem tantas introduções, mas ele, falando deste problema que está se alastrando, o problema
dos desvios da sexualidade. E ele falando deste, podemos dizer, verdadeiro problema que cria confusão. Por causa que as ideias estão confusas, é a respeito do tema da homossexualidade, lesbianismo, todas estas formas. E o Papa pediu que também as leis civis reconheçam certos direitos. Vários me pediram discernimento, o que eu estava pensando disso. O Papa mudou a doutrina moral da Igreja em absoluto. Eu quero repetir o que disse aos vários ternureiros. Meus irmãos, o Papa pede, pais, não expulsem, não rejeitem ou não hostilizem vossos filhos que às vezes, apesar da boa educação que vocês deram, mas influenciados pela sociedade e também pela concupiscência que está dentro de nós, que nos leva a uma insaciabilidade. Acontece que estes jovens que têm estas tendências, que são tendências contra a natureza, devem ser acolhidos nas casas, não devem ser expulsos, a porta sempre deve estar aberta. E quando um destes filhos sai de casa, os pais sempre devem dizer, a porta sempre está aberta, mas também devem dizer, meu filho, esta tua atitude para nós está errada. Nós nunca iremos aprovar isso, mas a porta sempre está aberta. E nós temos um fenômeno, porque eu como padre tenho entrado neste drama. Há estes dois jovens que vivem juntos, como marido e mulher, e um dos dois fica doente e o segundo fica atendendo por 2, 3 anos com carinho, com ternura. Morre o amigo e esta propriedade que era do falecido vai para os parentes. Os parentes que tinham rejeitado o coitado que cuidou com tanto carinho. Eu tenho uns casos bem concretos que atenderam com todo carinho, não tem direito a nada. Bem, eu acho que o Papa não aprovou nenhum casamento gay, em absoluto. Aliás, sempre volta na doutrina oficial da Igreja. Mas apenas pede esta atenção que também as leis civis devem considerar. Isso como introdução, que discernir é distinguir o bem do mal. Acolher, por parte dos pais, uma legislação que contemple estes casos é um bem. Não é aprovar o desvio da sexualidade, não, mas é dar uma solução prática. Eis então o que é discernir. É distinguir claramente o bem do mal. Este é distinguir. Se não há esta distinção, se não fazemos este discernimento, a nossa vida vira um caos. E, sobretudo, queridos pais que estão ouvindo, vocês não sabem as consequências disso. Os vossos filhos podem entrar em aventura sem saída. Este é o drama. E vamos então agora, neste tema, vamos abrir o livro do Gênesis, capítulo 3. O nosso irmãozinho pode vir aqui na frente, eles devem conhecer Samuel. É capítulo 3, né? Então, no livro
do Gênesis, vocês sabem que é o primeiro livro da Bíblia. Mas viu, não se assuste, você irá fazer um curso bíblico comigo completo. Isso. Você pode ler este terceiro capítulo. Irmãos, peguem a Bíblia. Capítulo 3 é fundamental. É quando Javé deu a Adão e Eva uns critérios. Meus queridos, podem utilizar todo este paraíso terrestre, mas a árvore do bem e do mal, não. Vocês não podem usufruir desta árvore do bem e do mal. Bem, antes da leitura, queria dizer que um professor, um grande doutor aqui da universidade, talvez sem nenhum conhecimento, doutor em alguma ciência, mas no fato da Bíblia realmente um analfabeto, ele mesmo dizia, mas padre, não sei, tão ridículo, infantis, aqueles textos, a árvore do bem e do mal, esta história de Adão e Eva. Eu dei uma explicação que ele, uma pessoa aberta, não tinha cabeça de bagre, entendeu? Diz meu amigo, nós não podemos decidir o que é bem, o que é mal, não. Quem criou, ele sabe o que é bem, o que é mal. A nós compete descobrir, através da palavra de Deus, o que é bem, o que é mal, e aceitar. Não se trata de tomar o lugar de Deus. Não somos nós que criamos o homem, a pessoa humana, e Deus. E, nesta comparação, evidentemente, esta árvore do bem e do mal, né, é uma figura, tem que ir além da comparação. Comer a árvore do bem e do mal quer dizer manipular, eu sou dono, eu decido. E temos esta praga, eu digo uma praga, os meios de comunicação colocam um assunto. E sabe qual é? A pergunta, você decide. Aqui eu vou decidir o quê? Eu sou Deus? Eis então, agora com esta introdução, vocês vão entender. Capítulo 3, pode ler bem devagar. A culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Para que Samuel, o pai da mentira, a serpente evidentemente é apenas um símbolo, né? Devemos ir além da imagem. Meus queridos, sejais prudentes como as serpentes, simples como as pombas. A serpente é muito prudente, muito astuta. Esta serpente que provoca Eva, esta serpente faz uma pergunta. E nós não devemos nos deixar iludir, seduzir por esta louca. Será o que você entendeu direito o que Javé disse? Repita a pergunta. É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A resposta de Eva. A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrerais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serei como deuses. Sereis como deuses. Este é o pecado. Esta
é a frase básica: sereis deuses. A ilusão do pai da mentira, que é o diabo, que faz aparecer verdadeiro o que é falso e falso o que é verdadeiro. Ele é astuto e ele pergunta e vai indagando, vai questionando e diz: os vossos olhos se abrirão. Os olhos, daqui a pouco vamos ler, se abriram. O que é vir? Vir uma própria nudez, não somos nada. Continua. E serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. Amém. Esta palavra conhecedores quer dizer, vocês irão decidir o que é bem e o que é mal. O significado seria mais. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueiras, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi o barulho de vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me desse fruto, e eu comi. Agora veja bem, Samuel, é curioso. Em vez de Adão assumir, dá culpa a Eva. E daí tem toda uma literatura, uma literatura misógina contra as mulheres, que elas são... Nada disso é uma leitura absolutamente imprópria. Em vez, Adão devia dizer: sim, eu sou culpado, porque Javé falou, claro, eu me deixei seduzir. Culpa Eva. Agora veja o que é. Quem Eva vai culpar? O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, dará à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Vamos parar aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado. Meus queridos, não dá para fazer um comentário de todo este texto, capítulo 3, mas nós vamos ficar sobre o problema discernir. Está aqui. Discernir é distinguir. Agora, Deus nos deu um alarme. Este alarme
nos diz, é um sinaleiro, é um semáforo. Quantas cores tem um semáforo, Samuel? 3 cores. 3. Mas é que a consciência só tem 2. A consciência diz, isso é bom, faça. Isso é mal, não faça. Verde, pode ir, vai, é o bem. Vermelho, pare aí. Vocês estão vendo, meus irmãos, como Deus foi bom. Deus colocou em nós um alarme, uma voz. É a voz de Deus, que nós chamamos de consciência. O que é a consciência? A consciência é isso. É a voz, o semáforo que Deus colocou dentro do coração de cada um. Eu sempre gostei de ouvir comparações, de todos a gente aprende. Eu sei que os nossos índios caigangue, falando da consciência, nem usam a palavra consciência, diz que é como uma rodinha, uma rosca assim, sabe? Que machuca quando dá a volta, mas com o tempo pode perder aqueles dentinhos que machucam e a consciência fica anestesiada. Tem pessoas, parece que sem consciência, ou a consciência vai para cá e para lá, mas não machuca. Quando nós fazemos algo de errado, a consciência sente, puxa, sentimos um vazio, sentimos como uma ferida. É a consciência que foi desanestesiada, certo? E cada vez que na nossa vida alguém intervém, somos pais com os filhos. Às vezes a consciência ficou anestesiada, vocês pais devem intervir. Tem que perder tantas horas em conversas, contando historinha. Para contar historinha tem que saber, tem que ler, tem que ouvir. A grande sabedoria do mundo rural está se perdendo no mundo urbano. Para educar um filho, havia um exército de pessoas em redor. Eram os pais, eram os tios, eram os vizinhos, os parentes, a vovó, a tia que solteira, mas que educou muito mais do que a mãe, porque tinha mais tempo, porque... Meus irmãos, é um grande drama hoje. Lá no interior, não vamos agora elogiar o passado, tinha muitos aspectos também negativos, mas no mundo rural era outro mundo. Cada um tinha a sua ocupação, quem cuidava dos coelhinhos, quem cuidava das cabritas, quem cuidava da horta. Hoje nós estamos neste drama, o que fazer dos nossos filhos? E agora, queridos pais, estas horas que vocês passaram em casa, o que vocês deram aos vossos filhos? Se vocês não dão tempo a ler a palavra de Deus, o que vocês vão dar aos vossos filhos? Se vocês nem conhecem a palavra de Deus, vocês estão vendo que é responsabilidade, mas também é bonito que muitos pais dizem, foi uma grande graça. Nós começamos a rezar juntos, coisa que nós não fazíamos. Começamos a ler o Evangelho juntos. E uma família diz, nós lemos todas as parábolas. Num dos seus livros tem lá o elenco de todas as parábolas. Bem, meus queridos, a consciência é essa voz de Deus. Eu quero fazer, já que o Papa sempre pede, contem as vossas experiências. Bem, meus queridos, eu sou missionário e vim da Itália em 68. 68, maio de 68, foi como uma bomba que explodiu no mundo inteiro. Não tanto no interior, mas nas grandes cidades. É chamada esta a grande revolução dos jovens. Herbert Marcuse
foi como Carlos Marx. Carlos Marx, em 1848, lançando um manifesto a todos os proletários do mundo, pediu esta revolução. Uma revolução armada, uma revolução, luta de classe, certo? Não foi deste jeito, mas Herbert Marcuse contava com os estudantes, com os jovens. Teve algo de profético em tudo isso, mas teve também de algo confusionário. Por quê? Eu tenho aqui, aliás, está aqui escrito, o 68 foi o ano de profetismo também. O que era? Estes jovens que questionavam os pais, especialmente a classe burguesa, onde havia muita hipocrisia também. Aliás, sempre teve. Mas esses jovens que levantam, nós recusamos essa civilização aburguesada, nós não aceitamos mais esta hipocrisia de sepulcros caiados. Nós queremos ser mais autênticos. E foi nesta época que iniciaram as drogas, as alienações. Bem, é curioso que eu acompanhava os jovens da Ação Católica para partilhar com vocês, e onde eu trabalhava como vigário cooperador, esses jovens da Ação Católica, a gente, através de palestras, retiros, recreação, vários eventos, nós conseguimos agregar muitos jovens, mas muitos desses jovens entraram nesta contestação, maio de 68. Eles começaram a sair de casa. Eu trabalhei numa paróquia aos pés dos Alpes, e onde começam os Alpes mesmo. A minha região da Itália se chama Piemonte, aos pés dos montes. E é curioso que estes jovens, contestando os pais, até com uma certa hostilidade, quase um desprezo, uma indiferença com os pais, iam se refugiavam neste espanhol, onde os pais tinham propriedades, mais no interior, mas assim, mais nas montanhas, nas colinas, nos morros, onde havia um paiol para as ferramentas, e eles iam morar lá. Iam morar lá, mas era uma contradição. Eles vão trabalhar. E eles de noite, em certas ocasiões assim, voltavam nas casas pegar comida. Eles vão suar. Vocês rejeitam os pais, mas vocês continuam também numa vida burguesa. E eles se refugiavam nesses paiolzinhos lá do interior, e contestando, cantando, e muitos também entrando no mundo da droga. 68 foi um ano também de profetismo. Vamos reconhecer nos jovens dos 68 muitos valores. Embora os vidros das universidades foram quebrados, mas eu era padre, jovenzinho, 27 anos, acompanhei estes jovens lá na Itália. Quando cheguei aqui no Brasil, havia reflexos ainda do 68, no final do ano do 68. O 68, então, foi esta contestação. Mas o que agora mais nos interessa é este aspecto da consciência. Qual era o lema do 68? É proibido proibir. É engraçado. É proibido proibir. Você não pode proibir nada. Pais, vocês não podem proibir nada. Mas se é proibido proibir, também é proibido proibir. Entramos num ciclo vicioso. Eu dizia a estes jovens que, não, Padre João, eu acho que esse negócio aqui, isso acabou. Não se pode mais proibir. E eu lembro, mesmo quando eu cheguei aqui em Guarapuava, havia a onda, isso alguns anos atrás, nós hoje devemos deixar, é assim, temos que deixar que os jovens, não temos mais como colocar limites, mas
os professores, eu acompanhei o tempo pastoral da juventude, passaram nestas fases. Aquela tradicional era a moral tradicional, mas depois estes professores foram mudando, dizer, mas não tem outra solução. Porque os pais, se nós não concordarmos com estes jovens, se nós colocarmos limites a estes jovens, os pais vão chover aí, vão nos infernar a vida. Como aconteceu, em alguns casos, o professor orienta a respeito do celular, mas sempre um ou outro desobedecem, não querem nenhuma regra. E uma professora, lógico, interveio, pegou o celular e expulsou da escola este jovem que estava perturbando. Este jovem vai em casa, a mãe procura já um advogado, o advogado procura já um psicólogo. Achei muito interessante, cômico até. Porque este advogado disse, não, vocês têm direito, seu filho foi profundamente humilhado e a professora tem que pagar mesmo. Mas, querida mãezinha, não se preocupe, eu tenho também um psicólogo para tratar seu filho desta ferida que ele irá carregar. E a coisa chegou lá no núcleo, com alguns professores, acompanhei o caso, depois o bom senso ainda venceu. Mas nós estamos na fase em que a consciência é anestesiada. Quando a consciência é anestesiada, é a maior confusão. Eis então que nós devemos voltar a desanestesiar as consciências. Em 1948, no final, já tinha terminado a última Guerra Mundial, num famoso Natal, 48, o Papa disse umas palavras que foram uma constatação, mas também umas palavras proféticas. Ele diz, o maior pecado hoje é que foi perdido o sentido do pecado. E quando a consciência anestesiada se perde o sentido do pecado, é realmente um desastre para a humanidade. Bem, eu acompanhei todos estes conflitos que teve. Em 1975, é curioso, em 1975 eu era coordenador da Pastoral da Juventude da Diocese de Curitiba e do Paraná, e nós fazíamos vejam, são 45 anos atrás, e a gente procurávamos, né? 1973, lembro que celebramos os 25 anos da Proclamação dos Direitos Humanos. A ONU decretou um ano especial sobre os direitos humanos. 1948, 1948, 1940 e 1973 celebramos 25 anos. E agora celebramos 72 anos. Né? Esses dias vocês ouviram meios de comunicação, das redes sociais, se falou muito destes direitos humanos. E é interessante que 2 anos depois, eu era coordenador da Pastoral da Juventude em 1975, a Congregação da Doutrina da Fé, que é, podemos dizer, o ministério do Papa mais importante sobre a doutrina da fé, lançou um documento importantíssimo. Diante das confusões, das ideias, diante de uma nova moralidade, de uma nova ética da sexualidade,
a Santa Sé, os assessores do Papa enviaram a todos os bispos no mundo inteiro um documento sobre a ética sexual. Mais uma vez, denunciando 3 desvios. O primeiro desvio, já que estava se alastrando no mundo, uma nova moral ou uma nova imoral, a respeito das relações pré-matrimoniais. A relação sexual é dentro de um projeto de vida. Antes dos corpos ficarem juntos, as almas devem ter esta comunhão. Para não fazer de casamentos de almas que já estão viúvas. Eis então, corpos às vezes juntos e as almas viúvas. Por isso a Santa Sé denunciou 3 pecados. Relações sexuais fora do matrimônio. A masturbação como uma forma de pecado, quando até alguns moralistas, teólogos, padres, que justificavam, mas isso é uma coisa normal, isso... Não, a Santa Sé diz, não é esta a norma. Nós podemos entender, às vezes, as facilidades do catecismo. Eu acho que, Samuel, depois você vai ler aqui um pequeno texto. Meus irmãos, a Santa Sé colocou 3, com uma clareza e uma linguagem, hoje mesmo fui lendo, como esses 3 desvios que se alastraram e destruíram a nossa humanidade, a nossa juventude. Relações sexuais pré-matrimoniais. Segundo, a masturbação. E terceiro, todas as formas de relações conjugais entre pessoas do mesmo sexo, seja homossexuais como lésbicas. Isso, vamos ler a respeito da masturbação, é interessante, porque alguns teólogos, só para dizer como é que se chegam a coisas absurdas, professores de moral, que não é que ensinassem com a finalidade de ser compreensivos com os jovens, chegavam a dizer, mas isso é uma coisa normal, não devemos nos alarmar disso, e muita juventude, às vezes, chega a podemos dizer assim, a um vício, e o vício é um cabo de aço. E muitas vezes, por falta de orientação dos pais, dos educadores, e também a nossa parte como padres, estes jovens envolvidos em más companhias chegaram a praticar a masturbação, mas sem sentir nada na consciência. É uma coisa normal. Vamos só ler este texto só para dizer, a finalidade de hoje é isso. Vamos distinguir, vamos dizer com clareza qual é a doutrina realmente da igreja. E quando outras pessoas pressionam por fora, a nossa resposta é esta: nós respeitamos as vossas opiniões, mas nós como cristãos temos aqui na palavra de Deus, palavra que ilumina e determina. Agora, concretamente, o que é o catecismo? É a Bíblia traduzida em miúdos. A Bíblia Sagrada não fala assim, nesta linguagem, como o catecismo. O catecismo traduz. Leia um pouquinho. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venérico. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade.
Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Bem, meus irmãos, eu fiz um exemplo onde realmente devemos alertar os pais na educação dos filhos. Eu gostaria, o tempo é muito curto, repito, os nossos irmãozinhos, eles vão passar um tempo nas famílias, mas nós temos o Samuel aqui que vai nos assessorar. Esta transmissão é só pelo Facebook, mas Margareta depois faz o favor de passar também no WhatsApp, né? Eu gostaria, não tem perguntas hoje? Tem alguns comentários aqui. Tem alguns comentários, leia um pouco. Então, né, aqui tem mais de 20 pessoas acompanhando agora. Né, a Maria Eunice deu glória à Divina e Trina Ternura, que a todos nos cura, está acompanhando. Tem aqui um comentário do Rodrigo Bredum. Sim. Ele diz: o plano de Deus é um mistério. Certamente ele não queria o mal, porém permitiu, para que tivéssemos a opção e, portanto, por ele, tivéssemos méritos. Talvez por isso o limite, o fruto proibido. Seria isso, padre? E essa escolha perdura até hoje no coração do homem? Sim. Agora, Rodrigo, Deus permitiu e deu às vezes, como lemos São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É fantástico isso. Não é que Deus, se Deus permitiu, entre aspas, o homem foi criado livre e realmente Deus indica e deixa a liberdade, não vai coagindo, não tira a liberdade. É um risco isso, mas o educador deve fazer isso. Como vocês pais, não vão assim pressionando, vocês têm que motivar. Tem mais alguém que quer? O Eduardinho fez uma pergunta também. Padre, quem criou o mal? Sendo que Deus é o criador de tudo para nós. Então Deus criou o diabo ou o quê? Como surgiu o mal? O Eduardinho que perguntou. Deus não criou o mal. Não é que Deus criou o mal. É que somos nós que, desobedecendo a Deus, fazemos o mal. É muito interessante porque existe esta teoria, isso é paganismo, quase que o mundo é dividido em Deus e o diabo, o bem e o mal. Não, o mal não existe, mas como não existe? Certo? Eu não sei onde que li estes dias que teve uma discussão e em um certo momento um barbeiro, como é que foi? O barbeiro, tenho que procurar, Rodrigo, havia um cabeludão lá e o padre disse, bem, o cabeludão está aqui, mas por que tem um cabeludão? É por culpa do barbeiro que não existe? Não, o barbeiro existe. Mas é que se ele não é utilizado, convidado a cortar estes cabelos, né, evidentemente Deus não tira a liberdade. Arriscou, criou o homem livre, e o mal somos nós que fazemos, livremente nós estamos fazendo. E eu quero, assim para terminar, dar na parte prática. Bem, no entanto, já fica claro que devemos ter discernimento. Repito, como falei no início, nós, católicos, chega de confusão, nós seguimos o Papa Francisco.
E quem não quer assumir o Papa Francisco, paciência, vai procurar outras coisas. Mas não esqueçam as famosas palavras de tantos teólogos, né? Mas eu encontrei vários teólogos, especialmente franceses, que foram alertados pelo Papa e convidados a silenciar, porque uns livros estavam envenenados de teorias que se afastavam da doutrina oficial da Igreja. E várias vezes, tipo Bossuet é um grande teólogo francês, ele disse: prefiro ficar com o Papa, mesmo que a minha cabecinha não enxergue, quero ficar com o Papa do que com a minha teologia, a minha teoria. E com humildade aceitou as observações por alguns livros escritos. Bem, dito isto, não apenas o Papa, meus queridos, nós aceitamos também as orientações de todos os bispos do Brasil, a CNBB. E se muitas pessoas não aceitam, não são assim, não, mas os bispos não são o Papa, não. Os bispos, Jesus estabeleceu os 12 apóstolos. Os padres vêm depois. Mas a hierarquia é o Papa e os bispos, bem claro. E nós seguimos o que diz a CNBB. Sim, às vezes tem algumas atitudes, algumas orientações que podem até ser contestadas, eu não vou descer em particulares, mas não há dúvida, meus queridos, privar-se da doutrina do Papa e das orientações da CNBB é um grande risco. Bem, 3 coisas. Primeiro, 3 freios, isso é fundamental, teremos que voltar, viu? Nós teremos que voltar a isso. Os 3 freios que impedem realmente esta clareza da consciência. Primeiro, é uma outra palavra que começa também com C. É a concupiscência. O que é? É um impulso desregrado que está em nós. Ninguém se admira. Em nós existem impulsos desregrados. Está aqui a concupiscência. É o primeiro freio. E São João, na primeira carta, fala das 3 concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência do espírito e a avareza, né? Os desejos, assim, de coisas alheias. Porque, na verdade, a concupiscência da carne são 3. Gula, preguiça, desvios da sexualidade. E no meio está o apego aos bens, a avareza. E tem 3 outras concupiscências, são chamadas do espírito. A soberba, que tem 2 filhas gêmeas, a ira e a inveja. É curioso, são 7. Esta é a concupiscência. E nós sentimos isso na nossa carne. São Paulo, o que dizia? Já citamos aqui 1000 vezes. Faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Segundo, não é só isso, é por dentro. Agora temos um outro freio que vem de fora. Quando todo um ambiente por fora diz o contrário.
Quantas e quantas pessoas eu vi que teve uma separação e às vezes 70%, 80% é realmente por culpa dos homens, né? Mas também às vezes das mulheres, muitas vezes também das mulheres. Mas o que é interessante, quantas senhoras e alguns homens também, pressionados depois de uma separação, dizem, não, eu também vou arranjar alguém, não vou ficar assim. Mas não é que por dentro estejam com esta ideia, é a pressão externa. Você se vingue, você faz alguma coisa, você não pode ficar assim. Às vezes os mesmos parentes. É triste isso. É o ambiente que nos condiciona. Então, um por dentro, outro por fora e outro aí no pé do ouvido. É o pai da mentira, que vem questionando, como lemos. Escuta, você entendeu direito como é que é este negócio? Não dialogue com o pai da mentira, não dialogue, porque você sai perdendo. E quem diz isso é Papa Francisco. É interessante. Numa homilia famosa que fez, ele disse, não fiquem conversando com o pai da mentira, porque ele é mais sabido do que você. Tranque a conversa, como fez Jesus. Uma frase e vai embora. Eis então os 3 freios. Concupiscência, o ambiente externo contrário, e o pai da mentira, que faz aparecer bem o que é mal e mal o que é bem. Bem, mas nós temos aqui não só os freios, tem os freios e os meios. É fantástico isso. Mas devemos usá-los, estes meios. Dom Bosco, isso eu disse lá na chácara, no acampamento, Nossa Senhora do Sorriso, eu pedi uma vez a Arcelésio, que ele que estava coordenando estes acampamentos, quantas vezes eu fui, estes dias estou fazendo o diário de anos atrás, quantas vezes eu fui lá e um belo dia eu disse, Arcelésio, me arrume 2 martelos. Fazer o quê? Me arrume 2 martelos, bem grandões. E não sei onde que ele arrumou, mas ele tem lá. E o Celésio me arrumou dois martelos. É interessante que eu peguei estes 2 martelos e disse, jovens, eu quero citar aqui Dom Bosco. Dom Bosco nos diz que temos o pai da mentira com 2 chifres que estão nos atacando. Sempre, este pai da mentira nos entra, ele utiliza os nossos impulsos desregrados, o ambiente que está por fora, e nós ficamos sujeitos a este pai da mentira, a esses 2 chifres. É uma linguagem de Dom Bosco, parece assim infantil, mas tem muita sabedoria. E Dom Bosco diz, para quebrar esses 2 chifres do pai da mentira, só tem 2 martelos, a confissão e a Eucaristia. Meus queridos, como eu gostaria que vocês pais, vocês ouvintes, de outra forma que acharem melhor. Talvez esta forma pareça meio infantil. Usem outras formas. Eu citei agora Dom Bosco e até hoje muita gente me diz, Padre João, a sua palestra sobre os 2 martelos me tocou muito. Eu depois daquilo confesso periodicamente. E procuro de participar na missa até todos os dias. Fantástico. Samuel, também você vem na missa todos os dias? Como é que foi isso? A promessa, como é que sentiu? Eu decidi vir, me aproximar, aceitar Deus dentro de mim. Eu sabia que Ele já estaria, né, cuidando de mim, dentro de mim, então decidi me aproximar cada vez mais dele, né?
buscar algo, né, fora do mundo material, sim, mas o espiritual eu acho que é mais forte, né, do que as coisas que tem no mundo mesmo, né? E agradecer, né, principalmente por tudo que tenho, por tudo que quero construir na minha vida. Então, desde já, quero também iniciar com algo enraizado, né, que esteja dentro de mim. Que bom o teu testemunho, que terminou bem em glória. 3 meios. Primeiro meio, nós vamos ler a palavra de Deus, o catecismo, a confissão e a Eucaristia. Bem, o tempo passou, né? O meu relógio está aqui. Peço desculpa que não temos hoje outro meio que O YouTube. YouTube, né? Mas a Margareta ela vai colocar já, como faz com a missa, vai colocar no WhatsApp e assim todos podem. Vamos então agradecer a Deus. Vem aqui também você vamos fazer o Magnífica, na página 80. Eu faço um versículo, você faz outro. É a oração mais bonita que Nossa Senhora fez. Vamos juntos na página 80, pega o teu celular, página 80. O Senhor fez em mim maravilhas. A minha alma engrandece o Senhor E exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. porque olhou para a humildade de sua serva, doravante geração hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel a seu amor. Como havia prometido nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus queridos, depois desta exposição, eu sinto que devemos voltar a este assunto. Nossos conflitos são devidos, às vezes, a uma falta de discernimento. O que é bem, o que é mal, não são. O que é bem, o que é melhor. Às vezes tem duas coisas boas, mas vamos escolher aquela que é melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos, pelo ministério da Igreja, por intercessão de Nossa Senhora de São José, o Deus de toda ternura, nos guarde e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura.